Olá amigos, começa agora mais um podcast da Info. Estamos aqui no Infolab com o Marcos Vinícius Brasil. Olá! Gustavo Guzmão. E aí, gente, tudo bem? Nas câmeras, Carlos Eduardo Silva. Pessoal, boa tarde. E Marcelo Venceslau nas redes sociais. Fala, galera. Vocês podem mandar perguntas, críticas, comentários, sugestões para o Vences e você pode aparecer aqui, entre aspas. E aí? Participação especial do usuário. Diga, Marcos Vinícius Brasil, os temas da semana. Vários temas palpitantes na semana. Você quer começar com o quê? Com o Wii U, o mais caro do mundo? O mais caro do mundo e o que acabou de sair, né? A história. Acho que foi anunciado o preço do Wii U aqui no Brasil. Vai ser lançado oficialmente em novembro, né? Dia 26. 26 de novembro, logo depois do Xbox One, né? E não foge a regra. Sim. Não foge a regra do Xbox One, dentro do PlayStation 4 chega aqui por sendo o mais caro do mundo. Aê! Todo mundo feliz, né? Quase R$2.000. R$ 1.899 mais exatamente, mais precisamente. É mais barato que o Xbox One, pelo menos. Mas é o Wii U. Mas é o Wii U, tem esse problema. Em termos de hardware, ele é bem pior que os outros dois. Mas ok, ainda melhor do que um Wii. Sim, mas é a última versão que saiu nos Estados Unidos, né? Sim. A gente não tá chegando a uma versão... Não tá chegando nenhuma versão capada do Wii U, nem nada do tipo. É um Wii U legítimo. É interessante notar que ontem mesmo o Ponto Frio colocou ele em pré-venda por R$10.000. Eu fiquei surpreso, porque eu achava que ninguém ia conseguir superar os R$8.000 do PlayStation 3 das americanas, mas Ponto Frio foi lá, falaram, a gente consegue, e cravou R$10.000 no Wii U. A gente vai lá e imagina, supera. você comprar na pré-venda. São ainda os impostos, Marcos? Pois é, né? Acho que sim. É uma série de... Ou é a festa do caqui? Todo mundo coloca o preço que quer Cara, eu quero crer que não, assim, né? Eu quero crer que realmente as empresas têm dificuldades com a questão dos impostos aqui e aí acabam repassando esse valor pro consumidor final, o que não deixa de ser uma baita sacanagem, assim, né? Porque se você for pensar... É fácil também você chegar e falar assim, não, são os impostos, mostrar gráficos que mostram ali onde estão os impostos e tal, e colocar toda a culpa nessa carga tributária. Grande abraço pra Sony. Mas assim, será que não há outras maneiras de resolver isso? Assim? Será que não há alternativas? A exemplo da Microsoft? Eu acho que o caso da Nintendo, o Guzmão até pode me corrigir, me parece que vai ficar restrito ao fã de Nintendo mesmo, porque tá um preço não está muito distante do Xbox. Sim, você pode segurar 2 meses do seu salário, fazer uma economiazinha e comprar um Wii U, não um Wii U, mas um console melhor. Né? Agora, se você quiser juntar mais dinheiro, você trabalha 10 meses e compra um PlayStation. E é isso, né? Porque, ok, não é o preço do... Voltando nessa história, mas o preço do PS4 é que o valor dele, o 4.000, é uma coisa que realmente impacta. Mas o R$2.000 pro Wii U também é... Lá fora ele tá bem... Eu não lembro quanto exatamente o preço dele lá fora, mas ele é mais barato do que o Xbox One e do que o PlayStation 4, os dois no lançamento. Mas ele chega aqui realmente, é o que o Cato falou, é muito pro fã da Nintendo. Tanto que ele vai chegar ele chega com um line-up de jogos exclusivos, assim, basicamente de franquias da Nintendo e com alguns remakes, tipo Wind Waker HD, da série do GameCube. Para um cara que é fã da Nintendo, realmente é um puta do negócio, assim, comprar um Wii U. Porque ele vai ter todas as séries ali e um console que, ok, é mais fraco que o Xbox One e que o PlayStation 4, mas ainda não deixa de ser interessante. Sim. Se você é um fã, é mais interessante ainda, porque aquele controle tablet dele é bem legal. Eu cheguei a jogar um deles, é bem legal mesmo mexer no controlezinho dele, o aparelho é bonitinho e tudo mais, orna bem. Estamos falando de números, vamos falar do IPO do Twitter. Pois é. O que aconteceu hoje, o grande. É o grande IPO do ano, né? No mundo da tecnologia. No mundo tech. Valendo menos do que o Facebook. Foi um IPO mais conservador, né? Acho que o exemplo do Facebook em 2012 foi tudo bem que teve a história dos glitches lá na Nasdaq, os problemas dos computadores da Nasdaq que ajudaram a empurrar o preço para baixo, mas está diretamente ligado ali a estratégia de preço de lançamento, e nesse caso o Twitter foi mais
foi mais cauteloso que o Facebook, colocou em $26, né? O preço foi anunciado na noite de ontem, e isso ajudou os analistas, as primeiras análises é que isso ajudou a levantar o preço da ação muito depois do lançamento, né? Chegou ali a mais de $45 por ação. Eu estava acompanhando ali os gráficos ali no Google, que eles têm um serviço em tempo real, e bateu mais de $45, daí recuou um pouquinho e até a hora que a gente saiu ali estava nas negociações, nas prévias, eles apontavam que iam ser mais modestos mesmo, porque o mercado já indicava uma preocupação com os usuários que saíam do Twitter e abandonavam o Twitter. Então, ninguém sabe exatamente qual que é a massa de usuários ativos. Você tem uma grande massa de usuários, mas você não sabe quantos de fato tweetam. Sim. É engraçado, né? Porque tanto o Facebook quanto o Twitter parece que eles se movimentam ali meio que um na direção do outro, assim, né? Enquanto o Facebook anuncia algumas novidades como o sistema de hashtags, que é um símbolo do funcionamento do Twitter, o Twitter também, a história do favorito se tornar curtir, a história de, nas últimas semanas eles fizeram ali algumas mudanças para destacar mais ali na timeline mesmo as imagens. Exatamente. Ficou muito feio. Que é um problema, a história dos cards deles lá, que eles tinham esse problema de integração com o Instagram, que o Instagram sabotou. Então é interessante, né? Olhando o IPO do Twitter, você diretamente olha e lembra o resultado do IPO do Facebook. Eu marquei aqui o quanto que eles vão arrecadar, é 1,82 bilhão de dólares. Por comparação, o Facebook arrecadou 16 bilhões de dólares. O Google, em 2004, 1,9 bilhão de dólares. Ou seja, o Facebook, de fato, foi o ponto fora da curva e super valorizado. Sim. Por isso que a ação caiu, né? Os bancos fizeram uma estimativa muito alta do preço da ação. Sim, um ponto interessante a notar, eu vi um artigo na Wired de hoje, antes de vir para cá mesmo, que eles destacando que, apesar dessa festa em cima do IPO do Twitter, o Wall Street e o próprio Vale do Silício não estão muito empolgados com a entrada do Twitter na Bolsa de Valores aí, porque é uma empresa razoavelmente menor se comparado com o Facebook, por exemplo. O Facebook entrou, já era um monstro, entrou com um valor de ação já lá no alto, querendo botar um valor de ação lá no alto. O Twitter já chegou bem modesto, como o Marcos falou, né? Ele já foi mais modesto, porque, se vamos comparar números aqui, eu anotei, o Twitter hoje ele vale 31,5 bilhões de dólares, o Facebook 120 bilhões, uma diferença absurda. O Twitter, para efeito de comparação em termos de lucros, ele perde dinheiro. Nos 9 primeiros meses desse ano, perdeu 134 milhões de dólares. O Facebook não, ele ganha 1 bilhão. O Twitter a base de usuários do Twitter também é muito menor. É um problema que o Marcos também falou, né? Você não sabe quantos tweetam. E tem 232 milhões de usuários, assim, mais ou menos. Eu não sei se é um número ativo, assim, ou são 232 milhões de ativos e os outros... Porque eu lembro que ele tinha pelo menos 300. E o Facebook tem 1,2 bilhões, acho que só nos Estados... Só no mundo, né? 1,2 bilhões. No mundo. A entrada do Twitter... Ainda assim foi surpreendente, porque eles entraram valendo 26 dólares e a ação já valorizou para quase 45, né? Então, você usa o Twitter? Eu uso, cara. Acho que vocês dois são. Eu uso bastante. Acho que aqui o Vences usa por questões profissionais e o Cadu não, né, Cadu? Não, eu não tenho Twitter. Você apagou o seu Twitter? Ou ele existe ali só para... Nunca entrei no Twitter. Entrei, mas fiquei pouco tempo, não é algo que me conquistou. Né? É uma rede de nicho. Eu lembro que quando foi lançado eu comecei a usar, eu usava bastante, assim. E aí teve uma época que o meu perfil ficou inativo, eu deixei lá, não atualizava, e recentemente, há alguns meses, eu voltei a usar, principalmente para... Tem a ver também com o fim do Google Reader ali, né? Que agora é o grande feed de notícias. Mas me parece que o que ele continua sendo muito usado numa faixa etária mais jovem, porque o pai está no Facebook. Que é aquela velha discussão, que acho que a gente já fez aqui, de que o pai sabe usar o Facebook muito bem, mas o Twitter já é uma coisa mais complexa para entrar e escrever em 140 caracteres, então os jovens usam o Twitter. Talvez o potencial dele esteja aí. Eu acho que quem vai comprar essa ação hoje
tá mirando num público que vai crescer usando isso e provavelmente não vai migrar, não vai ser um grande usuário do Facebook. Me parece isso. E o Twitter tem essa questão também, que quando você atualiza, quando você olha ali seu newsfeed do Facebook, você não sabe bem ali o que está sendo mostrado para você, o que está sendo escondido de você. Exato. É meio obscuro, assim. No Twitter não. Você atualiza, tá lá. Feed, se você não viu, perca 1 hora olhando o feed você bota inteiro. Vai ver. Então isso, eu acho que nessa função, né, de servir como um feed de notícias, essa diferença é crucial, assim. É bem o que o próprio artigo da Wired fala, é uma rede social muito utilizada por jornalista, por jovens e por alguns jovens e blogueiros, especialmente, e por um núcleo bem fechado de usuários muito jovens, assim, realmente. Não, eu acho que o que é bom... Você usa o Twitter? Não, eu só tenho a conta, eu acesso e acompanho o Trend Topics, vejo ali como um RSS, mas muito pouco. Eu uso os leitores de RSS mesmo, assim, não uso pra ler, nem quero mais, me cansou um pouco, assim, essa coisa o twitteiro profissional, sabe? Daí depois você descobre bombou, que né? esse cara ganha de empresas de patrocínio R$5.000 pra fazer um tweet, sabe? Tweet com hashtag tweet ad. com hashtag ad. Mas já que estamos falando de redes sociais, a gente precisa agregar um pouco de glamour a essa discussão. Que é o Rei do Camarote. A grande sensação da internet na semana. Sim. Pra mim foi um grande exemplo de como criar um viral. Um belo de um exemplo de como você consegue plantar um viral ali na internet e fazer ele viralizar. Se você pegar uma criatura, um personagem peculiar, digamos assim, por mais podre que o cara tenha, assim, é indiscutível que ele é um personagem peculiar. Sim. Você pega um personagem peculiar, destrincha a vida dele, pega algumas cenas bizarras, joga na internet. E ele era propício a cenas bizarras, a usar a máquina de cartão de crédito como telefone. É tudo perfeito ali, né? Exato. É o perfeito viral mesmo. Você pega aquela criatura bizarra, a internet dá um jeito do resto, né? Nós temos um visitante anônimo no meio da gravação. Mas exatamente. E é um personagem ali que você tem o GIF, você tem o vídeo, você faz um meme, assim, é meio que uma infinidade de possibilidades ali para a internet. Assim, o Marcos tentou emplacar um Tumblr, não, uma página no Facebook, que é com o verdadeiro Rei do Camarote, que era com montagens com o Chiquinho Scarpa. Falava que, como é que era a frase do fotógrafo? Era que era do Instagram? Era o Rei Hipster o Rei Hipster do Camarote. Que era o rei original ali, né? O cara que sente saudades do Gallery. Exatamente. Que era no tempo dele, não era Instagram, mas era o fotógrafo da Ilustrada, que frequentava o camarote. E você conseguiu emplacar outra, na verdade, que foi o Tumblr, que saiu no YouPix. O Camarote Glitch, né? Isso que eu acho interessante, assim, né? Eu tava fazendo essas experiências, assim, porque você tem um personagem e aí como fazer usos criativos ou fazer usos bizarros dessa matéria-prima, assim, né? Exato. E aí, obviamente, que a fronteira entre o excesso ali, usar demais, é meio tênue, né? Meio piada ruim e tal. Mas é um laboratório incrível, nós usamos, né? O Vence está aqui, ele pode falar até. A gente usou nos comentários no Facebook para responder gente, nas chamadas na home fazendo referências ao vídeo, né? Sim, dos gatos agregando valor às próprias fotos. Os gatos. Os cash cats. Então eu acho que todo mundo brincou na semana com isso, porque o vídeo realmente era bizarro. De fato. Certo? Outro assunto, Steve Ballmer. Com uma frase polêmica. Que pediu para dar um reset na Microsoft. Sim, eu vou citar aqui a frase: estamos em um ponto que precisamos começar de novo. Sim. Acho que esse ponto já faz tempo, né? Sim, então faz um tempo, desde pelo menos o começo desse ano, o começo do ano passado, assim, no mandato Steve Ballmer.
Tá na hora da Microsoft dar uma... Pensar, eles começaram já a reiniciar, já começaram o reinício com os Surfaces lançados aí. Tem que melhorar um pouco mais. Acho que essa compra da Nokia, que uma das últimas cartadas do Steve Ballmer, vai ser uma boa para o sucessor dele, que está indefinido ainda, Sim, mas... Ele tem 12 meses para escolher ainda. Ele tem 12 meses para escolher o sucessor. Acho que ele deve começar um reality show. O aprendiz de Ballmer. Não dá essa ideia, porque o Ballmer, ele é a pessoa cara... que topa, porque na despedida dele ele dançou Dirty Dancing. Exato, é um cara descontraído. Eu imagino que ele comece um reality show para escolher o sucessor dele. Pode ser. Mas ele tem frases bizarras. Além dessa de precisamos começar de novo, ele estava comemorando o fato do Windows Phone ter passado o iPhone na Itália. E disse assim, não sei até quando. Ele é o CEO, poxa, ele tem que vender de uma maneira mais segura. Eu não me sinto, ele falando, eu não vou comprar o aparelho, né? Mas é engraçado que agora que a impressão que eu tenho é que assim, agora que ele tá saindo, ele meio que, ok, não, a gente precisa recomeçar, ou não sei até quando, meio que assim, olha, nele, o próximo que pega esse rojão, que segura esse rojão, porque não era essa postura que ele tinha, né? Você lembrar quando saiu o iPhone, quando foi apresentado o iPhone, o primeiro iPhone, que ele tirou o maior sarro, né? Isso nunca vai dar em nada. Ele tinha uma postura bem mais de enfrentamento, assim. Ele parece que agora que ele tá saindo, ele deu uma sabe o que parece? Sabe assim, quando né? um funcionário pede demissão e tem aquela semaninha que você não tá muito mais a fim de trabalhar, você começa a recolher as coisas da sua mesa, sabe? Exato. O almoço demora mais, ele tá nesse pique, assim. Só que o dele, ao invés de 5 dias, dura 1 ano. Ele pode. É um maninho que ele vai arrumando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, soltando umas pérolas de vez em quando. Isso, grava um vídeo. Temos uma pergunta. Mais um comentário. Um leitor com um nome... que não dá pra pronunciar. Impronunciável. Ele disse que gostava do Steve Ballmer quando ele ficava repetindo developers. Esse vídeo é sensacional. Esse vídeo. E não é só esse, tem um outro que tem ele com o Bill Gates, né? Nossa, cara, tem assim, a gente tem a lista deles cantando What is Love no carrinho, os dois balançando a cabeça, assim, Baby Don't Hurt Me. Sensacional o vídeo deles no Matrix também, entrevistando o policial, o Agente Smith entrevistando o Bill Gates. Austin Powers também. Nossa, tem o Bill Gates. Genial. Maravilhoso, né? É genial. Era uma dupla assim que eles deviam abrir uma empresa nova. Já que o Bill Gates não deve voltar a ser CEO da Microsoft e o Ballmer também não continua, eles deviam abrir uma empresa nova. Talvez humorística. São muito bons de humor os dois. Um canal no YouTube. Mas eu não vejo nenhuma lista de possíveis sucessores. Falaram sobre o da Nokia, né? Sim, temos nomes da Nokia e citaram mais outros 4. Tem o cara da Ford, né? O Alan Mulally, o Stephen Elop da Nokia, o chefe da Azure, o Satya Nadella, que é a cloud, é a nuvem da Microsoft, né? E o cara e o Tony Bates, que foi o chefão do Skype, né? Então, na verdade, Então pode ser os caras de outros produtos que eles vão... Então, dependendo, a gente vai ter uma indicação para onde a Microsoft vai seguir. Exato. Se eles querem investir. Parece que a shortlist tá nesses caras. Assim. Só o da Ford, que eu não sei o que ele indicaria. O do Skype, imagino que eles poderiam investir na área de comunicação, Nokia de smartphones e tablets, de nuvem para fazer negócios na nuvem. E o da Ford era um mistério para mim. Carros conectados. Sabe? Carros com Windows. Você dirigiria um carro com Windows? Entraria num carro com Windows? Nossa, acho que não. Eu temeria pela minha... Tela azul. Vai que dá uma tela azul a 100 por hora ali na rodovia. Lembrando que essa semana a gente deu a última parte da saga da atualização do Windows 8.1. Então a galera pode conferir ali toda a novela e de fato conseguiu se atualizar, mas depois de a Samsung entrar na história. Sim. Né? Não, foi uma novela mesmo, assim, né? Porque foi um especial dividido em 4 reportagens, né? 4 textos, que descrevendo ali todo o drama do Baleika tentando atualizar ali o Windows 8 para o Windows 8.1, e aí deu uma tela azul da morte extrema. Que não saía, ficava num reboot infinito. Daí entrou a Microsoft,
Microsoft na história, que fez um acesso remoto, não conseguiu. O problema era da Samsung. Exatamente, daí foi para Samsung, enfim. Eles fizeram uma atualização da BIOS. Da BIOS. No fim deu funcionou. Certo, mas pensando que talvez nós conseguimos porque era um repórter da Info, agora quem estava em casa... O Infolab entrou pesado na história, e, enfim. E foi interessante ver como nos comentários as pessoas... Tinha muita gente reclamando de atualização, teve problema de atualização, variados. Não, às vezes não o mesmo erro, mas um erro não tão grave, mas também sempre tem problema. É engraçado, porque a lição que fica, ela é até um paradoxo, né? É poder esperar para ver quais são os problemas antes de atualizar, para você não perder o seu computador e ter muita dor de cabeça. Alguém tem que se dar mal. Só que alguém tem que se dar mal para descobrir o problema. Alguém tem que ser o primeiro para a Microsoft ou a Samsung descobrirem que tem um problema. Foi o caso quem vai esperar e sempre tem alguém que vai ter que ser o primeiro. Sim, foi o caso do SX Mavericks também, quando ele foi solto, mandado para o mundo. Um tanto de gente atualizou e teve uma série de problemas. O iOS 7 é a mesma coisa. O iOS 7 é a mesma coisa. Ou seja, não é porque a Microsoft, não é porque o Windows está dando problema. Normalmente é problema de atualização. Vamos fazer uma ressalva aqui. Exatamente. Sempre tristes. Mas a atualização chegou a ser tirada do ar, né? Sim, sim. Então isso é... que não aconteceu com o Mavericks, por exemplo. Não. Então vamos lá, próximo tema, Marco Civil. Marco Civil da internet está sendo... discutido no Congresso. Exato. Provavelmente a votação vai ficar para a semana que vem. Com Dilma pegando no pé da Câmara. Com Dilma pegando no pé, porque ela, na verdade, ela alçou isso no último mês por conta dos casos de espionagem da NSA. Exatamente. Diga lá, Guzmão. Você tem alguns tópicos aqui importantes do Marco Civil. Os primeiros aqui, garantir liberdade de expressão na web, proteção da privacidade dos dados pessoais dos usuários, preservação de garantia de neutralidade da rede. Que é a grande polêmica. A grande polêmica, o encerramento definitivo de contas nas redes sociais. Quando uma pessoa quer cancelar o Facebook tem que apagar todos os dados dela dos servidores, o que não acontece hoje. Se você apaga seu Facebook, eu não sei se no encerramento definitivo acontece isso, mas pelo menos no encerramento mais fácil de você encontrar ali nas páginas, ele não apaga todos os seus dados, porque vai que você quer voltar, né? E eles vai que eles precisam. Vai que eles precisam também das suas fotos para usar num anúncio, quem sabe? O próprio Google, imagino que deixe muitos dados dos usuários gravados se você cancelar sua conta deles. E o Marco Civil quer que aconteça essencialmente definitivo, que todos os seus dados sejam de fato apagados dos servidores. E não é só isso, tem ainda a questão da neutralidade, voltando no ponto, que as empresas de telefonia estão pressionando porque elas querem vender pacotes diferenciados. Exatamente. É algo que quer ir contra essa possível vendagem, que tem operadoras aí que privilegiam determinados sites, que tem uns acordos ali, daí acabam carregando mais rápido, tem um carregamento de vídeo melhor, possivelmente, entre essas coisas. E o Marco Civil quer que tudo que trafegue pela rede seja tratado da mesma maneira. Ou seja, sem esses acordos comerciais, o que pode acabar pode ferrar com o bolso de muitas empresas aí que vão contra isso. O outro ponto polêmico dentro das empresas, pelo menos a pressão das companhias, é a tentativa de obrigar companhias como o próprio Google e o Facebook a terem servidores aqui. Obrigatoriedade. Então, eles teriam que tirar os servidores lá dos Estados Unidos e colocarem os servidores aqui para os usuários brasileiros. O que é um grande custo para essas empresas, além do que eles não têm uma segurança jurídica tão grande, mesmo tendo um marco regulando a internet. Dificilmente o Facebook vai criar um data center aqui. Vai sair muito mais caro do que ter um data center em Dublin. Sim. É uma forma que o governo encontrou de proteger os usuários brasileiros assim, de uma possível espionagem. Tanto que eles querem instalar uma rede de internet própria e tudo mais, né? Não é só trazer as empresas para cá que vai resolver esse problema de espionagem. Trazer as empresas para cá para eles usarem uma infraestrutura brasileira para evitar que uma NSA da vida intercepte qualquer tipo de dado. Mas o problema é que uma outra coisa que eles tentam regular é proibir ou tentar, se forem vender os seus dados
Porque essas empresas, tanto o Google quanto o Facebook, por que eles armazenam? Porque eles podem vender a qualquer momento esse dado para um outro interessado. Sim. É uma base de dados muito grande sobre a sua vida. E eles negociam isso e a gente nem sabe. Você deveria ser avisado, olha, estou vendendo o seu dado, você topa? Sim ou não? Na verdade, você topou quando você está aceitando aquele contrato. Tá ali nas letras miúdas do termos de uso. De uso que ninguém lê. Exato. De certa forma, você acaba vendendo sua alma sem nem perceber. Né? Mas acho que é uma troca, não é? Você sabe desde o começo que você... o seu dado vai ficar com a empresa. É mais ou menos, né? As pessoas deveriam saber, porque ali é algo... se você está assinando aqueles termos, se você está entregando eu recebi... Estava conversando com uma outra pessoa de uma empresa que fornece soluções de inteligência e Big Data, e ela deu o seguinte exemplo: se eu chamar você para jantar, de graça, restaurante bacana, vinho bom, comida boa, a única coisa que você tem que fazer é preencher um cadastro com nome, telefone e CPF. Você topa? Você topa. Justo. Mas justo, né? Você, poxa, só tem que preencher isso. É um pouco essa troca, né? Então, o tempo todo você está recebendo um jantar. Sim. E dando informações para eles. Sim. Acho que... É que acaba sendo tão comum que você não pensa isso. Essa questão. Acaba sendo às vezes você se cadastra em duas, três páginas no dia ali e você vai esquecendo as coisas, né? Mas essa pegada digital vai se acumulando, assim, e você acaba esquecendo, né? Que você está entregando esses dados, assim, enfim. Mas é interessante essa questão dos data centers construídos aqui, a questão de linhas de transmissão também, porque é uma discussão muito profunda, né, muito complexa e que é feita a toque de caixa em 45 dias. Exato. E assim, então, me parece válido que a gente vai discutir essa questão, mas é um assunto tão extenso, né, porque realmente, ok, vamos construir os data centers aqui, então a gente precisa fazer essa transmissão de maneira que não vá passar somente pelos Estados Unidos. Havia uma tentativa, não sei em que pé ficou isso, de construir um cabo submarino ligando diretamente à Europa sem ter que passar por Miami. Isso demora, não é uma coisa que... Poxa, vamos construir um cabo submarino. Toda a criação da infraestrutura que o Brasil quer fazer para evitar ser interceptado pelos Estados Unidos, né? O Correio vai criar um e-mail. Exato. Mas você vai usar um e-mail do Correio? E quando você mandar um e-mail para uma pessoa que usa Gmail? O que acontece? O que acontece? Não vale mais nada. Né? Então, são várias questões, assim. Tanto que das grandes polêmicas aí do Marco Civil se ele for aprovado com todos esses pontos aí, será que não vai acabar afastando essas empresas daqui do Brasil? Eu acho que sim. Imagina. Ou a gente vai ter, ao mesmo caso do começo dessa discussão, que é o Wii U e o PlayStation e o Xbox mais caros. A gente vai ter os serviços mais caros. Exato. Ou a gente vai chegar no limite a ter o único Facebook pago do mundo. Sabe? Gmail pago. Vai ser um pesadelo, porque aquelas correntes, no fim, eram verdadeiras. O Facebook realmente vai ser pago. Ou, no limite, vai ser também, para o anunciante vai ficar mais caro. Sim. Para ele anunciar para o público brasileiro vai ser mais caro. E tem a história da latência da internet, se você pode fazer isso às custas de ter uma internet mais lenta mesmo no país inteiro. Né? É um problema, né, que o Brasil, eu não questiono, são ótimos pontos que eles têm aqui, a preservação da privacidade da pessoa é ótima, é uma coisa que já deveria existir há tempos. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim porque pode acabar fechando o Brasil ainda mais. O Brasil já é fechado para muitas coisas, assim, como você citou os preços aí. Os videogames não chegariam tão caros aqui se não tivesse tantos trâmites para chegar um aparelho eletrônico aqui. Fechando aí, o Brasil vai ser mais fechado ainda. Não, a solução seria, na verdade, criar isso e criar ao mesmo tempo uma infraestrutura. Não uma infraestrutura, mas oportunidades de negócio para essas empresas que elas não... Para não chegar nessa regra, um custo, mas uma oportunidade de negócio. Ela não vê... O Google não vai ver isso como uma oportunidade de negócio. Vai ver como mais um custo que vai impactar na venda de... Mas ao mesmo tempo, essa semana, por exemplo, eu até estava
mostrei pro Guzmão a história do Gmail open source, assim, né? Então é interessante que um grupo de caras está trabalhando num projeto que é um clone do Gmail, de código aberto ali para a comunidade ver o que eles estão fazendo, o que eles estão trabalhando. E não é o primeiro projeto nessa linha que eu vejo surgir desde o começo dessa história de NSA e Google entregando dados para agências. É uma série tem aquela Dark Alliance, Dark Mail Alliance, que é dos caras da LavaBit, que eles estão tentando também criar uma alternativa segura ao e-mail. Então, assim, pelo menos a história do e-mail dos Correios, realmente, você pensar em trocar o Gmail que a gente usa e que é tão eficiente, é tão legal por um serviço ali criado por uma empresa que não tem tradição nesse tipo de eles mandam carta e Sedex, muito legal, é perfeito, continua usando os Correios, mas eu não sei se eu vou usar o e-mail deles. Mas vai que é bom. Exato, é meio não, mas se for bom, né? Pode ser, vamos testar. Acho que é isso. Então até lá, amigos. Quem tiver perguntas, continuamos aqui ao vivo ainda. Temos alguma coisa? Do nosso leitor com um nome impronunciável. Por favor, tente falar, né? Porque a gente tá... É IVCPW8VV. Tá, boa. Tudo bem. Obrigado, IVCPW8VV. É um ciborgue, né? É um bot. Ele trabalhou em Star Wars. Ele voltando um pouco à questão do Twitter, ele pergunta, já que a base de usuários é pequena, ele quer saber qual o ponto fraco do Twitter. Porque muitos entraram quando o Twitter estourou, mas agora muitos não estão mais lá. Qual vocês acham que é o ponto fraco do Twitter? O ponto fraco do Twitter é o Facebook. Definitivamente. Definitivamente, né? Assim, tem muita coisa legal acontecendo no feed, apesar do algoritmo me esconder uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ele me mostra coisas que eu estou interessado em ver. Exato. E no Twitter é um fluxo que não te ajuda muito, né? Exato. E eu acho que o Twitter demorou para implementar algumas coisas, assim, né? Por exemplo, o que a gente estava falando, a história das fotos. No Facebook a gente vê como a foto é importante para esse tipo de comunicação, né? Você tem um sistema ali que faça uma exibição legal e funcione direitinho e seja integrado com outros serviços. Bom, os caras estão implementando isso agora, assim, né? Implementando mal, assim, porque ficou feio pra caramba. E tem aquela história, aqueles cards lá, os Twitter cards que eles tinham, que era a tecnologia anterior, que era meio bugada. Então, assim, a minha impressão é que nesse tipo de demora, nesse tipo de atraso para fazer essas mudanças, não tem jeito. Daí o Facebook atropela e não tem muito jeito, assim. Isso mesmo. Beleza, então encerramos aqui.